que também foram me vindo e acalantadas pelos próprios trabalhos mesmo da bruxaria em si, de autoconhecimento, autorreflexão. A gente tinha uma suspeita de um autismo leve ou um TDAH, mas no fim eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e eu tenho hiperatividade. E eu tenho uns plus, eu tenho um QI um pouco acima da média, e eu tenho alguns, como fala? Altas habilidades, então eu não era uma criança 100% comum, enfim. Sim. Interessante. E É, o que diferencia, assim, a, a bruxaria de outras práticas espirituais e religiosas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que separar é esse termo bruxaria, né? Hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, a palavra bruxaria pode se referir a muitas práticas religiosas pagãs, tá? O que eu posso tentar nominar com um pouco mais de assertividade é a minha prática religiosa. Então, eu sou um sacerdote wiccaniano. Então, eu faço parte de uma religião que tem este nome, bruxaria, como um atributo, né? Porque quando ela foi desenvolvida por Gardner, Gerald Gardner, lá por volta dos anos 50. Gerald Gardner é o Isso. criador da Isso, é o Wicca. criador da Wicca, né? Quem trouxe a Wicca à luz, né? Ela veio com a ideia de ser uma religião voltada para a reconstrução de práticas do paganismo europeu. O que significa a palavra Wicca? Wicca vem de forjar, né? Tem discussões sobre isso. Tem um livro muito bom que se chama Origens Mágicas da Wicca, da Sorita Deste. E lá ela traz alguns locais históricos, né? Pontos históricos, livros, etc., que falam sobre essa palavra. Mas no frigir dos ovos, a Wicca ela vai falar sobre forjar. Ela traz para a bruxa a ideia de que a palavra ela é uma forjadora. É mais ou menos isso. Entendi. E como que você define a magia no contexto moderno? Ao meu ver, a gente, quando fala dentro da Wicca sobre magia, né? É a mesma coisa que falar de oração na Igreja Católica, mantra em algumas outras religiões. Então, magia para nós, bruxos wiccanianos, é a habilidade de utilizar a espiritualidade e a vontade para gerar um movimento concreto na realidade. Seja esse movimento um ato psicológico, que vai mexer com o nosso eu, um ato físico, que vai mexer com a realidade. Entendi. E a origem histórica, assim? Tipo, porque é bem antes de Girard, né? Gerald Gardner. Uhum. Já tinha, né? Alguns segmentos. Na verdade, nós não temos uma comprovação histórica de que existem linhagens que são perpétuas e ininterruptas. A gente vai olhar em diversos locais do mundo movimentos pagãos de culto à deusa, Sim. que foram sendo interrompidos ao longo da história. A princípio, o próprio Gardner acreditava, por conta das teses da Murray, que existia, sim, uma linha ininterrupta de práticas religiosas pautadas em uma deusa. Só que isso foi derrubado com as pesquisas mais modernas. Então, existem, sim, cultos a uma deusa em diversas localidades do mundo ao longo da história, que não necessariamente falam da mesma deusa, mas sim uma deusa, uma figura feminina, e que ao longo do tempo elas foram destruídas, esquecidas, por conta dos movimentos de evolução, né? O princípio de tudo era Deus, as mulheres eram tidas como sagradas. Quando a gente vai olhar o início da história, antes da gente ter esse movimento mais patriarcal que a gente tem hoje, quando o homem não sabia explicar de onde vinham os bebês, eles olhavam para a lua cheia no céu, para a barriga da mulher grávida e falavam: é isso, é a lua. A lua é uma deusa que trouxe vida para a Terra. Então, as primeiras culturas que a gente vai ter, elas eram matrilineares, onde a mulher ela era sagrada. E aos poucos, conforme a gente foi evoluindo, e essas mulheres precisavam se manter nas tribos cuidando dos filhos, e os homens foram descobrindo o seu poder com relação à caça, a gente foi perdendo essa matrilinearidade. Então, a ideia da Wicca em si não é só saudar essa deusa antiga, primitiva, mas também colocar
a figura feminina como um ponto focal de novo. Sim. Tanto que a gente vai ter linhagens wiccanianas que são extremamente feministas. Sim. Nós temos a Wicca diânica tradicional, onde só mulheres podem Sim. ser iniciadas e permanecer na tradição. E isso é meio que um tabu, né, para quem foi criado no cristianismo, de uma certa forma, no evangelismo, cristianismo, porque, na minha opinião, são visões de pessoas totalmente retrógradas, né? O homem, ele tem que fazer tudo, o homem isso, o homem aquilo, o Espírito de Deus é masculino, que não sei o que, não sei o que. Pô, cara, eu acho que essa história de que a mulher, ela veio da costela do homem, eu acho que é um conto de fada, né? E a galera defende, sabe, como... Não, porque Deus criou o homem do barro, que não sei o quê. E, tipo, na verdade, as antigas religiões, o xamanismo lá atrás, né? Sempre teve um espírito feminino como mais forte. Tanto é que na ayahuasca, né? A chacrona, que é a folha que dá a dimetiltriptamina pro cérebro, né? Que manda essa informação pra glândula pineal transcender, ela é uma energia feminina. Tanto é que é só quando eles vão fazer naqueles baldes de ayahuasca, né? Só a mulher que vai pra pegar a folha e o homem ele vai para pegar a raiz. Então isso é milenar, essa cultura feminina, ela é milenar e todo mundo tem um pouco de feminino dentro de si, né? Uhum. A gente, na verdade, vai olhar essa ideia de masculino e feminino muito forte dentro dos movimentos das ordens iniciáticas. Quando a gente vai falar de Golden Dawn, OTO e outras ordens iniciáticas que deram origem a diversos outros movimentos que a gente tem hoje, como o culto pagão ou mágico ocultista, vai se observar essa ideia da polaridade que é nominada entre feminino e masculino, né? Justamente porque a gente observa que o nosso planeta é dual. A gente tem o dia e a noite, o quente e o frio, o sol e a lua, o úmido e o seco. A gente vai ter a ideia de masculino e feminino que, para mim, hoje, né, como um homem gay, e que entende que dentro da bandeira LGBTQIAPN+, temos outros prismas de sexualidade, a gente não pode dizer que masculino e feminino são pautados em pênis e vagina. Então, eu mesmo, dentro do meu trabalho como sacerdote, prefiro nominar de outras maneiras. Eu prefiro trazer uma visão mais voltada para ordem, caos, às vezes até como passivo e ativo, e não numa ideia sexual em si. Sim. E eu tento ilustrar essa polaridade que existe em todas as coisas como a própria vida. Vamos imaginar uma terra fértil, certo? Quando a semente rasga o solo, ela é quase uma lança que atravessa o solo em busca do sol. Então a gente diz que a energia ativa, que é chamada de masculina, ela é essa força que rompe a realidade. E quando a gente fala dessa energia passiva, que é dita como feminina, a gente fala da própria terra que recebe para ela essa semente, ou a água que se suja para que nós possamos sair limpos. Então, essa ideia de polaridade, que eu tento dar uma desconstruída nesses termos, e não porque eles são errados, mas porque eles podem ser dolorosos para uma camada social. E como um sacerdote, eu tenho que entender que eu falo com diversos tipos de pessoa e que para isso é preciso que a gente consiga atingir uma linguagem que possa não machucar, porque quantas religiões já não me machucaram? Exatamente. Então, que eu possa pelo Só menos, de falar né? que você não pode ser você, Isso. já fica estranho. Né? Exatamente. A gente tem um exemplo daquela moça lá que parece que ela era uma mulher trans, não, era um homem trans e entrou pra igreja e falou que estava errado ela ser trans, né? E ela fez o tratamento ela e no fim do voltou tratamento atrás, ela sim. se suicidou. Na verdade, isso não é a primeira, não vai ser a segunda. A gente vai ter muitas pessoas passando por questões. O de tudo é que foi um tratamento numa igreja evangélica. Mas é totalmente contraditório, porque Jesus andava com quem? Com todo mundo que naquela época era mal visto, né? Exatamente. Todo mundo que era mal visto. Exatamente. É muito contraditório nesse ponto. Jesus, foi aquilo que você falou, né? Sobre Jesus, ele ser mais capaz dele ele estar no inferno para ajudar as pessoas do que agora ele está no paraíso. Exatamente. Se ele realmente veio para ser Jesus,